Olá a todos, sejam bem-vindos ao encontro de hoje. Iremos tratar sobre os herbicidas e inibidores da biossíntese de carotenoides, certo? E veremos nesse encontro principalmente as características gerais desses herbicidas, como que eles controlam as plantas sensíveis, os diferentes locais de atuação na rota da biossíntese de carotenoides e os sintomas nas plantas sensíveis. Então, nós estamos tratando do nosso segundo mecanismo de ação com efeito no solo, né, móvido principalmente pelo xilema e controlando principalmente plantas daninhas folhas largas, não exclusivamente, mas principalmente plantas daninhas dicotiledôneas. E quem que são esses herbicidas? Então, nós temos quatro subgrupos, né, o F1, F2, F3 e F4, e aqui no Brasil, comercialmente, nós temos o grupo F2 e o grupo F4. No grupo F4, são os herbicidas inibidores da DOXP sintase, que é basicamente o clomazone, certo? E no F2 nós temos os herbicidas inibidores de HPPD. Ambas as enzimas estão na rota de produção de carotenoides. E aí nós temos o isoxaflutole, o mesotrione e o tembotrione, certo? Inclusive a tendência no futuro de haver um evento transgênico, né, no caso a soja em si, tolerante ao isoxaflutole, né, a soja balance, e também, quem sabe no futuro, isoxaflutole com mesotrione, por exemplo. Mas ainda estamos um pouco distante. Então, esses herbicidas, clomazone, ele é muito importante, por exemplo, na cultura do arroz, né, no controle de algumas plantas de folha estreita e de folha larga. E no milho nós temos aí dois herbicidas muito importantes, que é o Soberan, que é o tembotrione, e o Calisto, que é o mesotrione. Lembrando, né, nós já comentamos do Calisto em aulas anteriores, ou semestres anteriores, que o Calisto é um herbicida que derivou a partir de um efeito alelopático. Então existe uma planta chamada escova de garrafa, Calistemum. Essa planta ela produz um composto alelopático e aí baseado neste composto alelopático foi mudada a estrutura dele e ele melhorou 1000 vezes e aí ele começou a ter um efeito herbicida a nível comercial, certo? Quais que são as características gerais desses herbicidas, né? Eles são herbicidas seletivos, né? Eles controlam plantas daninhas de folha estreita e de folha larga, tanto anuais como perenes. A aplicação dele principalmente em pré, mas tem o efeito pós também, certo? E o clomazone ele foi gerado, descoberto no final da década de 80, indicado principalmente para a cultura da soja. Né? Hoje ele é indicado principalmente para arroz, fumo, né? Cana, algodão e mandioca. Então o clomazone, por exemplo, é um herbicida seletivo para a cultura da mandioca. Tá? Bom, ele é absorvido principalmente pelas raízes, né, quando o efeito é pré-emergente, e são translocados pelo xilema. Tá? Alguma absorção em folhas, mas tem que ser pós bem inicial, não pode ter nenhuma barreira. Né? E a exceção, né, que é o mesotrione, onde ele tem um bom efeito pós-emergente, certo? E como é que eles atuam, né? Basicamente, quando você vai estudar a fisiologia vegetal, vai ver lá a questão da clorofila, o recebimento de fótons e a quebra da oxidação da molécula da água, né? Isso gera muita energia e para essa clorofila não degradar, ela é aparada por uma série de carotenoides. Né? Então, eles têm a função de proteção da clorofila ao efeito da fotooxidação. Então, basicamente, quando eu inibo a produção de carotenoides, deixo essa clorofila desprotegida de carotenoides, elas viram aquelas espécies de clorofila triplet também e podem acabando sendo degradadas. Então, por isso que a planta, vocês vão ver que ela fica albina, certo? E aqui nós temos a rota de produção de carotenoides, né? O resultado final aqui são os carotenoides. E aqui basicamente nós temos
três grupos, né, onde esses herbicidas atuam. Então, no Brasil, nós temos só o F4 e o F2. Então, aqui, inibindo a enzima DOXPS, o clomazone, e inibindo a enzima HPPD, o mesotrione, tembutrione e isoxaflutone. E ainda nós não temos no Brasil, mas o norflurazon, ele atua na enzima PDS, certo? E o grupo F3 basicamente são ainda herbicidas que sabem que inibem a rota dos carotenoides, mas não basicamente aonde atuam, né? Já tem uma indicação aqui nessa enzima HST, tá? Mas por enquanto o que se tem reportado é basicamente esses três grupos e esses dois grupos nós temos no Brasil. Isso é um ponto importante porque, pensando no manejo de resistência, porque uma vez que eu tenho alguma mutação na enzima HPPD, aonde que esses herbicidas não funcionem mais, né, apesar de estar dentro do mesmo grupo, o clomazone ele tende a continuar funcionando, porque a mutação ocorreu numa enzima aonde ele não atua, né, ele atua na enzima DOXP. O dia que acontecer uma mutação nesta enzima aqui e o clomazone perder efeito, aqui continua tendo efeito, aqui continua efeito. Por isso que é interessante esse conhecimento pensando no manejo de resistência em si. Então, é interessante usar esses herbicidas também em um sistema de rotação, certo? E depois disso, né, que inibe os carotenoides, quais que são os sintomas? Então, eu tenho a fotooxidação da clorofila, né, e aí a planta começa a ficar descolorida, começa a ficar esbranquiçada, albina, né, e geralmente as plantas já emergem do solo despigmentadas. Daí tem o branqueamento, iniciando pelas folhas mais jovens. Porque lembrem que ele inibe a síntese de carotenoides. Caso o carotenoide já esteja feito, já esteja preparado, então ele não vai atuar em carotenoides já estabelecidos. É na síntese desses carotenoides. Então sempre tende a ser em folhas novas depois da aplicação, nesse sentido. Tá? Então ele não vai atuar aqui em clorofila existente, pois inibe a síntese. Tá? E ele pode até ter um pequeno crescimento após o tratamento, mas isso geralmente para, e a morte da planta vai depender de uma série de fatores, mas ela ocorre entre 7 e 20 dias após o tratamento. Aqui nós temos alguns sintomas, né? Você vê que principalmente nesse caso em específico aqui no milho, eu tenho a folha velha já ainda verde, porque o carotenoide já tinha sido estabelecido aqui, mas nas folhas novas não. Tá? Mais fotos aqui em milho, certo? E também na cultura da soja. Tá? Então, o que acontece aqui? Por que essa folha nova não tem sintomas ou poucos sintomas? Porque a dose aqui não foi suficiente para matar a planta. Tá? Então, por isso que aqui aqui tem bastante tempo de aplicado, né? Então foi aplicado após essa folha, por isso que ela está verde, né? E aí aqui essas folhas estavam sendo geradas no momento da aplicação. A dose não foi suficiente para matar, passou o efeito do herbicida na planta, a nova folha que está vindo sem sintoma, certo? Isso que acontece. Bom, então o que foram os principais pontos que nós verificamos a respeito desse mecanismo de ação, né? Que eles então são geralmente mais pré-emergentes do que pós-emergentes, mas também tem alguns deles que têm esse efeito pós. E o principal sintoma são as plantas albinas, né? E eles atuam basicamente controlando as plantas sensíveis pela ausência dos carotenoides. E sem a ausência de carotenoide, a clorofila ela fica num estado energético muito alto, e sem a proteção desses carotenoides, elas acabam sendo degradadas. E aí, sem clorofila, a planta não consegue produzir energia e também tem a produção da questão aí dos radicais livres, que também, com certeza, tem um efeito importante nas plantas daninhas sensíveis. Né? Nós vimos também que existem 4 subgrupos, né? Mas basicamente no Brasil nós temos 2 grupos, um atuando numa enzima DOXP e a outra na enzima HPPD, e isso é importante, esse conhecimento, pensando em manejo de resistência, quando numa determinada cultura, ou pensando num esquema de rotação, sucessão, eu posso buscar entre esses dois grupos, né?
E aí também vimos que o sintoma clássico, né, desses herbicidas é a questão do branqueamento, certo? Então eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Um grande abraço.